O edifício moderno, o antigo, aquele que economiza eletricidade e o outro que é apenas bonito. Junte-se a isso a rua, a avenida, a estação tubo. Esses são alguns exemplos do trabalho do arquiteto urbanista, uma atividade que se confunde com a história da humanidade, desde a instalação dos primeiros povoados. Na Universidade Federal do Paraná, o curso de Arquitetura e Urbanismo começou a funcionar em 1963. Tem duração de 5 anos e oferece 44 vagas, com aulas nos períodos da manhã e tarde. Na UFPR, o ensino das duas opções é integrado. Para começar o assunto sobre arquitetura, eu não separaria do urbanismo, eu colocaria arquitetura e urbanismo. Ela começa pela qualidade de vida do cidadão dentro do seu espaço construído e dentro do seu espaço urbano. Então, nós não podemos separar, não existe arquitetura sem um espaço urbano, é isso que nós entendemos. As outras questões são tecnologia, eu preciso ter um conhecimento muito aprofundado da tecnologia para que eu possa me apropriar de todos os conceitos da tecnologia e da construção para poder fazer uma boa arquitetura. Eu preciso ver a questão do meio ambiente, as questões de ecologia, sustentabilidade, as questões energéticas, o que eu preciso, como é que eu vou projetar um edifício hoje e um espaço urbano que possa ser sustentável. E depois também eu tenho as questões de valorização da preservação da arquitetura, da paisagem e do patrimônio, em que eu vou ter as áreas de história, de restauro, o respeito ao passado e à história. No básico do curso, eu vou ter nas disciplinas de fundamentação, eu vou ter as questões de física, matemática, questão de conceitos de filosofia, tem a questão da metodologia científica, que a gente também já começa a abordar no início do curso. Nós temos as questões básicas que vão fundamentar toda a parte também de paisagismo e urbanismo, né, que são os traçados, e o próprio desenho. O professor lembra que nas últimas décadas, a história do planejamento urbano em Curitiba se confunde com a do curso, de onde saíram os profissionais que construíram o IPUC. E hoje nós temos um trabalho muito mais, novamente muito mais próximo do IPUC, novamente nós como universidade, no atendimento às questões de pesquisa e de projetos de pesquisa e de extensão que são agora novamente trabalhados em conjunto, a universidade com o IPUC. Neste ateliê, uma atividade que pode ser divertida, mas é importante para o trabalho do arquiteto, a produção de maquetes. Aqui a gente ministra a disciplina de meios de expressão e representação, que é uma disciplina do primeiro ano. É uma disciplina introdutória, onde o aluno tem um primeiro contato com as formas de representar o espaço. Quais são elas basicamente? Bom, você tem, são várias maneiras. Você tem, basicamente, as formas bidimensionais e as formas tridimensionais. Então, você tem o desenho, você tem maquete, mas você pode falar do espaço, você pode interagir com o espaço de várias formas. Então, não é só o que a gente conhecia como antigamente como sendo o desenho arquitetônico. Hoje é um pouco mais amplo, um pouco mais livre, justamente para dar conta das várias formas que o espaço interage com a pessoa. O uso de novas tecnologias e sistemas estruturais são disciplinas importantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. Os nossos estudantes aqui da arquitetura, depois de formados, já arquitetos, eles têm frente ao CREA, frente à sociedade civil em geral, atribuições não apenas para fazer projeto arquitetônico, como também para serem responsáveis técnicos por execução de obras. Então, um arquiteto, ele planeja, executa e fiscaliza obras. Logo, ele precisa entender de estrutura de concreto, estrutura de aço, estrutura de madeira, tem que entender de instalações prediais, como instalação elétrica, hidráulica, esgoto, combate a incêndio, precisa entender de iluminação e, com isso, o que se pretende é que o arquiteto não apenas faça a organização dos espaços, isso está no âmbito do projeto arquitetônico, como também saiba aplicar todas as demais tecnologias de construção civil de tal modo a realizar o seu projeto. Se aquele projeto que ele visualiza, ele pode também concretizar e executar. Este é o Centro Integrado de Estudos em Geoprocessamento. Nesses computadores, os alunos de Arquitetura e Urbanismo aprendem a trabalhar com diferentes ferramentas que podem ajudar em diagnóstico e projeto. Como ferramenta de apoio à tomada de decisão, ou seja, para a gente projetar
como as cidades vão se desenvolver, como elas vão ser utilizadas, o impacto da distribuição da população sobre a natureza e sobre o território. Então, a gente usa o geoprocessamento para mapear todos os sistemas da cidade, todos os principais sistemas, né, para decisão, e usamos essas ferramentas para cruzar as diversas informações. Se formos traçar uma nova via, que impacto nós teremos nesse determinado terreno? Uma população que está habitando numa área que tem uma alta declividade, que tem um solo com uma certa instabilidade. O que nós tomamos como decisão? Relocamos? O quanto ela afeta essa área, afeta o solo, a natureza, etc. Então, serve para que a gente possa projetar cenários, então, dentro do que já existe, ver o que vai acontecer ao longo do tempo e possamos tomar medidas para prevenir, para redimensionar, redirecionar o que vai acontecer no futuro. Este é o Laboratório de Conforto Ambiental do curso. Aqui, o professor Aloysio faz uma simulação de como um pequeno edifício, construído entre outros maiores, receberá luz solar durante cada hora do dia. Aqui, outros instrumentos para medir vários parâmetros ambientais. O conforto se preocupa com a interação do ser humano com o seu ambiente. Principalmente, por ser ambiental, como uma interação física. Então, a gente estuda calor, como tornar os edifícios agradáveis, úteis do ponto de vista térmico, para não sentir muito frio, muito calor. Aí tem uma diferença fundamental entre o quarto da pessoa e, por exemplo, uma academia de ginástica, né? O quarto tem que ser mais protegido, mais quente, e a academia tem que ter um ar fresco, ventilação para a pessoa se livrar daquele calor que ela produz. A gente estuda a iluminação, procurando iluminar bem, e, se possível, iluminar usando a luz natural, a luz do sol, luz do céu. Vocês da TV entendem bastante essa questão de iluminação, estão o tempo todo mexendo com isso, né? E a gente enxerga os edifícios como dispositivos que também refletem a luz, deixam a luz passar, iluminam certos planos. A gente estuda também o som, como criar ambientes silenciosos, evitando que ruídos atrapalhem uma atividade, ou atividade nenhuma, que seria o repouso das pessoas. E também como que dentro dos ambientes, das salas de aula, do cinema, uma cozinha industrial, como que os sons produzidos não atrapalhem a atividade realizada. Nesta sala, alunos da UFPR e da Faculdade de Urbanismo da Universidade Estadual da Flórida. 3 estudantes norte-americanos estão aqui para trocar experiência com os colegas brasileiros. Nós organizamos, então, um exercício e os alunos passeiam por uma área de Curitiba que a gente escolhe previamente. O ano passado foi no Rebouças, esse ano está sendo o centro de Curitiba. Então, nós analisamos aspectos sociais, econômicos e depois fazemos em conjunto uma proposta de projeto, trabalhando as ruas, as edificações, as atividades. São 6 itens que a gente trabalha: funcionalidade, a otimização do uso, a revitalização, porque às vezes o uso existe, mas está pouco usado, está degradado, os custos, a acessibilidade e também uma questão de hierarquia, transportes. Para os estudantes dos Estados Unidos, eu acho que acrescenta uma experiência única que eles nunca tiveram, que é ver como é feito o planejamento urbano em cidades num país menos desenvolvido que os Estados Unidos. Para os alunos brasileiros, eu acho que acrescenta a experiência de ter um contato e uma discussão no nível profissional com alunos da mesma idade, da mesma área de atuação e discutir os desafios da profissão, aprender deles como são feitas as coisas nos Estados Unidos, apesar de eles não estarem vivendo a situação como os alunos de lá estão vivendo aqui, mas eles aprendem com as discussões e com a troca de informações de como é feito o planejamento urbano nos Estados Unidos. Os nossos alunos, eles moram em Curitiba, eles conhecem, nós fazemos com que eles conheçam melhor o que está sendo realizado aqui.
Mas é preciso que eles saibam que em outros lugares do mundo existem as mesmas solicitações de moradia, de transporte, de deslocamento, de lazer, e como que essas outras localidades resolvem os seus problemas, né? Então é interessante eles saberem aqui, nesse momento eles estão fazendo justamente essa troca. O que acontece na cidade de vocês? E também para os americanos eles explicam como que acontece em Curitiba. Entre professores e alunos, uma unanimidade. O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná exige muito do aluno, mas ao final há uma gama enorme de atividades que o profissional pode desenvolver, sempre movido à paixão. A primeira fonte de inspiração foram meus pais, que os dois são arquitetos, então desde cedo eu sempre gostei dessa área. Mas eu acho assim, o que foi determinante foi a liberdade que você tem de criar, é uma arte, mas não tão efêmera, não uma coisa mais palpável, mais real assim para mim. É um curso difícil? Sim, precisa de muito empenho, muitas horas, dentro da faculdade, fora também, mas é ótimo, é ótimo. Eu penso que a arquitetura é uma das profissões mais completas que existe. Eu sou suspeita para falar, evidentemente, porque gosto muito e acho que essa é uma condição fundamental para qualquer profissão. Mas para a arquitetura, onde você lida com o fenômeno humano e a concepção do espaço, você tem que ter paixão, tem que gostar. Mas é uma das profissões mais completas. Você veja que o arquiteto ele atua no projeto do edifício e daí o projeto do edifício é alguma coisa que vai desde um quiosque ou um posto de gasolina até um grande hospital de 800 leitos, um museu de 40 mil metros quadrados, então a gama é muito grande. Ele trabalha com o planejamento urbano também, então com cidades, e aí também a escala varia, desde cidades muito pequenas até grandes metrópoles e o sistema regional, o planejamento regional. O arquiteto trabalha também uma área onde nós temos uma grande interferência no design, no desenho do objeto, embora hoje já haja uma profissão específica, que é justamente o design e a propaganda e publicidade, mas o arquiteto também tem sido um profissional que trabalha muito com isso. Todo o trabalho de arquitetura de interiores, que muitas vezes é desqualificado, que é uma coisa menor, eu absolutamente não acho menor, porque você lida com o espaço imediato da vivência do indivíduo, então ele é importante que você saiba projetar, programar, organizar esse espaço. E a questão ambiental, onde hoje em dia nós temos uma participação bastante significativa, e até na questão tecnológica, porque para a produção do material de construção, de novas tecnologias de construção, é importante ter sempre um arquiteto na indústria, passando as demandas e solicitando novas investigações. Então é uma profissão de uma abrangência fantástica. E quem necessariamente não gosta de lidar com isso ainda pode fazer teoria, pode estudar toda a história do urbanismo que se confunde com a história da humanidade. É mais arte, mais paixão ou mais técnica? Eu acho que é os três, mas a paixão vem em primeiro lugar.